Inteligência de Mercado, e hoje eu estou com o amigo Luiz Fernando Pacheco. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Ignaldo? Tudo Boa jóia? tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde Nós a tínhamos todos. combinado aqui para fazer o trio elegante, mas o Wilton não está aqui. Não veio hoje. A gente. Problemas com a A gente internet, né? A gente fica dependente de uma tecnologia hoje. Daqui a pouco a gente vai ter que ter duas internets em casa para conseguir dar conta dessas falhas, verdade, da verdade, contingência. exatamente. A contingência em casa, não é na empresa, mas em casa. Você sabe que eu fiz uma live essa semana, quinta-feira, com o Luiz Zanetin? Ah, é? É, Que deixa um legal. abraço aí para você. Poxa. Mas também, meu, não foi assim fácil para ele. Hum. Estava numa qualidade muito ruim também, coitado. Ele sofreu bastante também. Tava toda hora falando como robozinho. Muito bem. E hoje nós vamos falar aqui sobre o uso do GEFI para inteligência de mercado. Então, Luiz, eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal. Tá me ouvindo? Alô, caiu. Só que faltava até para o Luiz também, ó, tá vendo? Tem que fazer contingência. Então, enquanto dele volta, eu vou aqui me apresentando. Eu sou o professor Aguinaldo Antônio, eu sou doutorando em administração e também sou mestre em administração. Sou coordenador do curso de pós em inteligência de mercado no Centro Universitário Senac. O Senac que eu falo é o de Santo Amaro. E nesse curso que eu sou coordenador, esse curso é o de inteligência de mercado, então por isso que a gente nesse canal aqui tem feito várias transmissões a respeito ligado ao assunto de inteligência e mercado. Então, bem-vindos aí, espero que vocês gostem e curtam aí a ferramenta de hoje que eu vou mostrar. Eu vou aqui apresentar um pouco do GEF, que é uma ferramenta de análise de redes sociais, e aí em cima disso, como que a gente pode usar das redes sociais para a parte de inteligência e mercado. Enquanto o Luiz está aqui retomando aqui, eu vou falando aqui, aí quando ele entrar, aí a gente dá a palavra para ele se apresentar, tá certo? Muito bem. Deixa eu aqui mostrar para vocês, então. Imagina o seguinte, que para que serve então, né, uma ferramenta de análise? Voltou, Luiz! Isso. Falamos da internet, né? Das coisas, tudo aqui. Apresente-se. Bom, sou Luiz Fernando Pacheco Pereira, sou doutorando em Educação Matemática, tenho mestrado também em Educação Matemática, gosto muito de assuntos ligados a esse tema, que utiliza a matemática principalmente como ferramenta para obtenção de informações úteis, seja para tomada de decisão, para negócios, para qualquer tipo de estudo, e também trabalho como professor já há algum tempinho, em cursos de TI e em disciplinas de matemática em geral. Muito bom. Ô Luiz, aí eu ia começar mostrando aqui, olha, dá uma olhada aqui, ó, na aplicação de análise de redes sociais. Olha o organograma daquela novela Amor de Mãe. E aí tem aqui, né, uma aplicação com os tipos de personagens, mais assim, aqui salmão são os protagonistas, em volta dos protagonistas o verdinho aqui que são os coadjuvantes, amarelo é um mais de apoio em si. Esse slide aqui, quem me arrumou foi o professor Marcos Dornelles, que eu acho que você viu, nós já fizemos uma live uma vez com ele aqui, né? Ele Sim, que sim. ele quem gosta muito de usar também de usar o GEF também. Olha o outro lado, a outra aplicação do lado esquerdo. Ó. Física e matemática ajudam Polícia Federal a decifrar redes criminosas. Né? Aí você está vendo
pequenos símbolozinhos aqui. Eu vou ampliar, se você estiver vendo bem, você me fala aí, ó. Tá vendo? Tá. Então aqui tem a figura principal, que é quem representa o núcleo da rede criminosa. Aí depois vem as outras células menores, que a gente chama de atores, nas redes sociais, né? Então, basicamente, a gente pode usar então essa análise para entender bem quem é esse personagem, quem é esse ator, a gente chama de ator. Quem é esse ator principal, qual é a força, qual é o poder dos laços, é isso que é o que se faz em análise de redes sociais. E aí a gente tem, assim, tipos de cadeias, né? Isso aqui vem da base de teoria dos grafos. Você que é da área de TI, né, já deve ter ensinado, já deve ter estudado, né, bastante sobre teoria dos grafos, de teoria dos grafos para redes neurais, né, outras aplicações. Com Então, certeza. A gente vê é, claramente aqui as configurações de estrela à esquerda, configuração e de grafo à direita e uma híbrida no centro. exatamente, isso mesmo. Então, é para isso que serve também uma ferramenta como essa, para você poder trazer as informações para o software e em cima dele fazer essa análise de quem é mais próximo de quem faz o quê. Aqui é uma aplicação de informações, de redes informais nas organizações. Então tem aqui, ó, dá para você ver mais ou menos aí, né? As conexões como elas se formam, elas não são perfeitas como aquele modelo que eu acabei de mostrar, né? Aqui também, não sei se você está percebendo, que tem 3 letrinhas que é para identificar, né, os atores. Aí você vê que tem atores que estão no meio, tem atores que são meio que centrais aqui no meio do gráfico, né? E tem atores que não são tão centrais assim. E aí a gente acaba testando é, 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 testando e analisando essas conexões. Você Alguma. sabe que essa semana eu estava conversando com os alunos sobre gestão de projetos de software e nós estávamos falando sobre os stakeholders dos projetos, né? Ou seja, as pessoas interessadas no projeto como um todo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Existem pessoas que podem estar interessadas em que o projeto não dê certo, né? Uma rede dessas seria um instrumento útil para identificar quem são as pessoas que são influenciadoras, ou seja, essas que estão nos centros, que aparecem ali mais identificadas com a bolinha, são pessoas que têm um alto grau de relacionamento, portanto, podem ser consideradas influenciadoras. Então, se você precisa fazer comunicações acerca do andamento de um projeto, seria para essas pessoas que você deveria focar para fazer essas comunicações, porque elas seriam capazes de disseminar a notícia da forma como você gostaria, né, de uma forma melhor do que outras, você gastaria mais tempo e elas não seriam capazes de replicar a informação. Então, as empresas poderiam usar esse tipo de conhecimento, né, até para você apoiar a comunicação interna das empresas. É muito bom esse seu comentário, porque eu e um outro colega, aliás, eu e mais 4 colegas do doutorado fizemos a disciplina Análise de Redes Sociais, usando essa ferramenta, o GEF, mas a gente usa outra também, que pode ser usada por, por pessoas para analisar. O Cinet é uma delas, por exemplo. E, e é uma ferramenta que você consegue fazer exatamente. Opa, acho que eu estou tendo um retorno grande aí, Luiz. Deixa eu ver se é o seu microfone. Peraí. Eu cortei aqui. Deu alguma coisa aí de interferência, aí eu já cortei e voltou. Agora você Tá, estou te ouvindo. Estou te tá ouvindo. bom. Qualquer coisa pode cortar, não tem problema não. Depois Tá eu bom, volto tá aí. bom. Acho que eu vou até deixar mudo aqui. Não, pode ficar tranquilo que você vai comentando aí, enquanto tá assim, tá tudo bem. Não, aí quando for É, para comentar, eu habilito ele, senão fica entrando essa ruído. De repente é na rua, a gente nem percebe que eu tô com fone tá também. bom, tá bom. Mas acho que foi no conector, viu? Depois você dá uma olhada na conexão. É, olha quem apareceu.
Olha quem tá aí, Temos um ó. convidado aqui, oba! Um convidado hoje. Agora sim. E quanto a vivo deixar, que a internet aqui está caindo bom, o 3G é essa maravilha que todo mundo conhece, né? Eu lamento, com certeza uma apresentação muito interessante que eu vou depois assistir como chama? Depois que tiver streamado. Beleza, no YouTube. Muito bom. Pô, bacana, hein? Tem um desenho aí já, que legal. Apresente-se, Hilton, para quem estiver assistindo e não te conhece aí. Ih, congelou. Foi só pedir para ele... Foi só falar. ele congelou e já ele cai de novo. Ficou bonita a foto do jeito que ele tá ali, ó. Então, printar essa tela dele assim, ó. Muito boa. Então, é isso. Então, a gente vai trabalhando com esse tipo de coisa. E aí, você vai ver na aplicação, na prática, daqui a pouco, como essa conexão ocorre. Hilton, a gente está falando aqui que você vai ver na prática como essa aplicação ocorre numa ferramenta como essa, como o GEF, né? E olha, uma pergunta só, dessa que você, pensando nisso que você falou, Luiz, como ocorre a influência de A com B, com C, com D, com E, com F, com G e assim vai. Como ocorre essa influência no trabalho, no projeto, por exemplo? Então, aí você consegue entender o poder dos relacionamentos. E é isso que a gente mede. Então, não adianta, não estamos falando aqui de, eu tenho 5 mil seguidores no LinkedIn. Beleza, não é isso que a gente está falando. A gente está falando quando eu posto alguma coisa, essa postagem, ela é absorvida por quem? Por A, por B, por C, por D, por E, e assim vai. É uma forma de você medir usando uma ferramenta dessa. Hoje não tem ferramenta disponível, aberta. Eu quero medir o poder da minha interação no Facebook. Não é tão simples assim, não é tão aberto assim, não é tão disponível. Eu vou fazer aqui uma interação com o Twitter, mas eu já vou avisando que ela não é... eu quero fazer com o meu Instagram, por exemplo. Não é muito usual encontrar ferramentas que façam essa medida como eu estou mostrando como análise de redes sociais. Agora, isso aqui dá artigo acadêmico, viu? Isso aqui dá para você usar na análise e colocar uma teoria de um Hahnemann, de um Granovetter, de outros autores que escrevem bastante sobre isso e ajuda muito a entender os relacionamentos para a área de administração, para a área de inteligência de mercado, é muito bom. Bom, é interessante que você comentou que artigos, né? Parece que você tem um artigo nessa área. Tenho. Que seria interessante depois, quando você publicar o vídeo no YouTube, você colocar o link para o artigo. Acho que as pessoas iam gostar. Telo, não pode ainda. Então tá bom. Então fica aí o suspense. Fica um suspense para quando puder publicar. Eu vou comentar sobre ele, acho que eu posso comentar tranquilamente isso aqui, não é nenhum segredo, porque é interessante, mas eu acho que você tem razão, acho que vale a pena. Oh, Deus. Isso aí. E uma coisa também interessante a respeito do gráfico que você estava mostrando, né? Quando você falou, a pessoa tem 5 mil seguidores, então ela vai ser uma boa fonte de replicação, né, de repassar, né, de repostar, retweetar, seja qual for a ferramenta, né, e isso nem sempre acontece, porque ela pode ter a rede, mas a rede dela não é uma rede engajada que repassa aquilo adiante. Então, o máximo de alcance que ela tem seria aquelas 5 mil pessoas, e dali morre a mensagem, enquanto tem outros que pode ter poucos seguidores, mas os seguidores têm um grande poder de replicação, ou seja, são seguidores que também são centrais, estão posicionados no centro de cadeias de redes, e eles conseguem, então, propagar essas mensagens. Então, isso é interessante, você consegue visualizar isso a partir dessas análises, porque às vezes não vale a pena você investir na comunicação de quem tem muito seguidor, se a rede dele não é capaz de levar aquilo adiante. Você pode ter muito mais alcance e penetração se você usa isso com critério
E os mapas conseguem mostrar essa solução. Isso mesmo. Então, aí olha só, aqui eu coloco aqui, não é uma coisa minha, como você mesmo falou, então você está estudando sobre isso, então você está escrevendo, então, é óbvio que a gente traz como fonte, então eu trago como fonte aqui algumas coisas vindas do Hahnemann ou do Granovetter, que são os primeiros autores, né, os autores mais usados, ou então o seminal. O Wilton acabou de postar uma mensagem aqui dizendo que ele está com dificuldades na internet e que ele vai tentar acompanhar pelo canal, pelo YouTube. Uma pena, né? A gente perdeu aqui a companhia do companheiro aqui na nossa live. Mas vamos em frente, ele vai ter que se preparar para a próxima. Aí vamos lá. Então, algumas perguntas eu faço aqui antes de começar a pensar na formação das redes. Por exemplo, todos os nós estão conectados? Desculpe, não é antes de formar as redes. É começar a entender se aquelas conexões estão todas bem feitas. Então, o que é nó para a gente? Nó para a gente é aquela pessoa ligada uma pessoa A ligada na B. Todos estão ligados, A está com B está com C está com A, mas não está com B, e assim vai. Tem a questão do ir e vir na interação também, então isso torna a interação, como você falou, né, a influência mais importante, né? Uma outra coisa aqui, né? Se existem muitos ou poucos laços entre os atores, e aí a gente vai medir, isso é medido. Eu não vou entrar nos detalhes das medidas nessa parte de hoje, mas eu posso aqui, prometo trazer uma rede pronta e já falar, olha só como essa rede é forte, olha só como essa rede não é forte. E assim vai, então a gente mede pelos laços. A gente também avalia os subgrupos, como você viu ali, né, os influenciadores de um determinado grupo, e aí eu vou mostrar como isso acontece na conexão, inclusive. E se existem atores com muitos laços e alguns com poucos laços. Isso é uma outra análise muito interessante, tá certo? Bom, aqui eu só dou uma descrição da estrutura. Então fala assim que um bom desenho é aquele que pode ajudar a responder, a entender melhor, né? Quem está no centro, quem está na redondeza, quem é mais forte no tamanho da bolinha, quem é menor, e assim vai, tá? E isso a gente acaba analisando aqui, por isso eu trouxe esse slide aqui. Esse desenho aqui a gente acaba, só para mostrar, né? Você está vendo? Tem um soltinho aqui do lado direito, Luiz. WRO aqui, ó. Tá vendo? Então esse é um tal do ator sem conexão. Então por que ele está sozinho? Qual foi a pergunta dessa análise que fez com que ninguém respondesse para ele e nem ele respondesse para os outros, né? Por exemplo, pensa na sala de aula. Vamos analisar como que funciona a rede social de uma sala de aula. Que é o cara, olha a pergunta, para você, qual é o aluno que mais contribui com os outros alunos? Então, o cara que tem o maior número de pontos de conexão, de saída, de entrada, é o cara que interage mais com a sala de aula. E um cara como esse é um cara que vive isolado, sozinho, que não conecta com ninguém, né? E aí a gente acaba avaliando, né, se é válido, se não é. E aí a gente começa, por exemplo, a fazer aquilo que você já ouviu falar de cluster, né, de agrupamentos. Olha, esse grupo aqui parece que é mais unido de um jeito e esse outro aqui tem outro. Aí a gente começa a usar alguns atributos, além da localização deles, né, da aproximação deles, né. É outra importância, ó, dá uma olhada aqui nessa análise aqui, ó, as bolas elas têm tamanhos diferentes e cores diferentes, né? Então você percebe que os de bola grande vermelha eles interagem mais facilmente do que os de bola preta, e o de bola azul ele é o menorzinho e isolado. E é isso que a gente consegue. E
O último que está aqui, ó, eu até agora que eu prestei atenção, bem no cantinho aqui em cima, tá aquele cara isolado lá que não tem conexão com ninguém. Para você perceber, né, então é possível a gente fazer, né, análise daquele cara distante, por que ele está sozinho? Então, a tradução fica bairros, né, na verdade é periferia, né, a gente está falando de core, periferia, então quanto que ele é distante, assim, como que a gente faz essa conexão. Acho que é mais isso, só uma coisa que é importante aqui, que eu não posso deixar em branco, que é a parte das medidas. Então a gente mede qual é a densidade dessa rede, ou seja, quanto que tem de interação, quantas pessoas, qual é o grau de envolvimento. Aí vocês estão vendo figurinhas pequenas com 10, 12, 15 pessoas, que fica mais visível a gente interpretar, mas como eu vou mostrar daqui a pouco um tweet, esse tweet vai ser com milhares de pessoas e ao vivo, né? Então a gente vai ver a coisa funcionando na hora. Outra coisa que a gente mede, né, que é o grau, que é a centralidade, quem é o ator principal e como é que tá aquelas relações secundárias, quanto que tá para ele e quanto que tá dele para fora, né, essas conexões do ator principal ou dele para fora, ou dos outros atores, quanto que tá de cada um, quanto tá. E a intermediação também, a gente mede tudo isso, tem que medir, tem que dizer, olha, a medida de mediação é boa, a medida de mediação é ruim, a proximidade é boa, a proximidade é ruim, eles são muito unidos, né? Então a gente mede isso. Basicamente é isso por enquanto, Luiz. O que você achou? Microfone. Pronto. É muito interessante essas medidas agora de uma forma mais técnica, né? Uma nomenclatura mais adequada, mas ferramenta super poderosa para que a gente tenha essa informação para aplicar em diversas áreas de conhecimento, né? Então, muito válido, muito relevante isso, e estou bastante curioso para ver agora funcionando. Eu deixei aqui no caso chat real. Agora um post do endereço de um material do Hahnemann, Robert Hahnemann, que é essa página aqui. Você está vendo aí? Eu tirei, não está vendo. Agora, você está vendo aí? Robert Hahnemann, ó. E o Mark Riddle. É que a gente sempre fala o primeiro nome, né? Coitado do Riddle. Mas tá aí, ó. Uhum. Introdução aos métodos de redes sociais. E aqui, ó, é um HTML. Então, se a gente clicar aqui em Social Network Data, ele explica o que é, né? Como que faz uma tabela de conexão. Essa aqui é uma tabela retangular de exemplo. Aqui é a pergunta. E aqui é quem relaciona com quem. Então, por exemplo, a leitura é assim, né? O Bob não relaciona com a Carol, mas o Bob se relaciona com o Ted, por exemplo, né? O Bob se relaciona com o Ted e com a Alice, né? A Carol se relaciona com o Bob, não se relaciona com ela mesma, mas se relaciona com a Alice. E assim vai. Então, são tabelas assim que a gente tem que montar para poder fazer uma análise, e aí depois a gente sobe isso numa ferramenta. Aqui tem um passo a passo nesse material aqui, que eu disponibilizei, tem um passo a passo para fazer o uso da análise de redes sociais usando o CINET, que é a ferramenta que o Hahnemann usa. Então tem uma série de medidas usando o CINET. Eu não vou usar aqui o CINET, eu vou usar aqui o GEF, que é uma outra ferramenta muito parecida com ela, tá? Então tá aqui as referências do Hahnemann e do Riddle, e vocês podem procurar por esse link aqui que eu deixei aí no chat. Beleza? Por enquanto? Muito bom. Sabe que é interessante essas tabelas que você estava mostrando? Isso estava me lembrando quando a gente fala sobre teoria de grafos. Uma das maneiras de você representar os grafos, e principalmente quando a gente fala de registrar as informações dos grafos, sob o ponto de vista da informática, né, de fazer algoritmos para ler e interpretar os grafos, nós usamos exatamente essas tabelas.
né? Colocamos como se fossem linhas e colunas e vai fazendo o relacionamento de quem fala com quem, de qual nó está ligado a qual nó, e a ligação forma a aresta entre eles. E se a aresta for uma aresta que tenha uma característica de custo ou de distância ou o que for, você coloca não só a informação de sim ou não, mas você coloca também um valor para aquela aresta. Então significa que para chegar do ponto A ao B, ele tem um custo, né, associado àquele valor. E isso é utilizado muito também numa disciplina chamada pesquisa operacional, onde nós estudamos as redes, né, as redes para logística, para entrega de produtos, ou até mesmo para distribuição, como, por exemplo, redes de distribuição de gás, de óleo ou de água. Então, todas essas disciplinas, vamos chamar assim, elas se apropriam desse conhecimento e são bastante úteis, né, uma série de áreas, e essa visão, né, que nós estamos tendo aqui de redes sociais, que tem uma pegada muito de comunicação, ela também está bastante afinada com essas outras redes que as empresas utilizam no dia a dia para gerir seus negócios. Então, é interessante porque uma mesma teoria, né, tem várias facetas de utilização. Então, quem se apropria dessa teoria pode utilizar não só para ver as redes sociais e seu poder, mas também estudar esses fenômenos em outras áreas da administração em geral. Muito bom. Eu queria saber quem está aí, ó, assistindo a gente, porque a audiência está aumentando aí aos poucos. Aí. Então, poste aí seus comentários. Dê uma boa tarde para mim e para o Luiz. A gente não é tão feio assim não, né, Luiz? Opa, acho que não, né? Sabe o que eu estava vendo aqui na sua estante? Aqui tem uma coisa, significa que você não é um terraplanista. Eu também não sou, olha só. Sabia que você ia mostrar isso. Não somos terraplanistas, verdade. Boa. E você viu agora o cenário está diferente aqui, né? Agora tem um quadro. Opa, tá ficando chique. À tarde a gente pode bagunçar, né, Luiz? Não tem problema não. Sábado à tarde tá tudo bem, né? Livre, né? Um calorzão que tá aqui, a gente tá fazendo uma live sobre análise de redes sociais, hein? Cuidado. O que as pessoas vão pensar de nós nas redes sociais. Pois é, exatamente. Muito bom. Então eu vou agora... eu preciso só mostrar mais uma coisa, eu sei que você está na expectativa aí, achando que eu estou enrolando, mas não é não. Acho que é muito importante mostrar isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui colocar o Excel. Olha só. Eu fiz, como você falou, eu fiz sim. Tá aqui, ó. Eu fiz aqui uma pesquisa com microempreendedores. Então você está vendo aqui que tem alguns atributos, né? Qual é o segmento que esses microempreendedores atuam, né? O que eles fazem, qual o sexo, se fez entrevista, quanto tempo de condomínio e tudo mais. Aí eu fiz algumas perguntas, né? Se ele comprou, se o comprou com quem? Aí o falou, comprei do 3, do 4, do 5, do 7, do 9, do 10. Se vendeu para alguém, aí ele lembra, eu lembro, eu vendi pro 3, pro 9, né? Se já indicou alguém para outras pessoas, aí ele fala, eu já indiquei. O 1 não indicou para ninguém. O 2 indicou o 1. O 2 indicou o 1. 1 é sim, 0 é não. Em branco é não. Né? E assim vai. Muito bem. Então, esse foi o primeiro passo que eu fiz. Aí a curiosidade, né? Eu já abri o GEF nesse arquivo aqui, da análise. Então, se você olhar, depois eu mostro como é que eu abro isso aqui, tá? Mas se você olhar, ele já posicionou algumas pessoas aqui, ó, em volta, tá vendo? Ó, vou posicionar no 07, tá vendo? Dá para você ver as linhazinhas aí de chegada e saída no 07 aqui, ó? Você consegue ver? Praticamente Sim. O 07 tem interação com quase todo mundo, se você olhar, ó. Se você olhar, só não tem com 2 aqui, bem à direita, apagadinho, em cima ali, não sei se você está vendo, que tem 2 ali à direita, que a 07 não interage,
né? Porque quando você posiciona no nó, ele apaga os outros que não têm conexão. Isso, né? exatamente. Então, quando você posicionar ali, você vê que apaga os dois extremos da direita ali com que ele não tem conexão, mas o restante todos eles têm. Olha só, o 10 parece que ele também não interage só com um, por isso que ele está no centro até, inclusive. Claro, não é a explicação correta, isso que eu acabei de falar. Não é por isso que ele está no centro. Não, não é isso não. A gente tem que medir. Olha, a Daniela Garzaro está aqui. Ah, é a Daniela, minha colega do doutorado. Ô, Dani, espero que seja útil essa orientação aqui para você que está interessada em estudos de análise de redes sociais, tá? Eu já deixei aí no chat, se você não conseguir pegar, fala. Eu já deixei no chat aí o link do material do Hahnemann, que eu acho que você já deve ter tido alguma interatividade aí, né? Muito bom. Então, veja, né? Então a gente consegue ter essa visualização na ferramenta, né? E é isso que é interessante. Aqui à direita, você está vendo, Luiz, à direita aqui, visão geral da rede, grau médio, grau ponderado, tá vendo? A densidade do grafo. Então, isso aqui é o que eu falei. Eu teria que ter uma live só para explicar cada métrica dessa. Não é a ideia da live de hoje, mas eu até gostaria, sim, de fazer uma outra live sobre como calcular aqui, sabe, a visão da robustez em si, né, da rede, né? Então é muito interessante a gente fazer essa análise aqui, ó. Por exemplo, número de arestas, ou seja, número de nós. Vamos executar aqui número de nós. Eu estou apertando no lugar errado aqui, porque eu mostrei na parte de uma rede dinâmica. Ela não está na rede dinâmica. Depois eu vou mostrar numa rede dinâmica esse aqui, número de nós. Número de arestas também só roda numa rede dinâmica. Mas se eu quiser, por exemplo, medir aqui, qual é o grau dessa... Qual é o grau de centralidade? Qual é o grau dessa rede? É boa ou não é? Ele executou aqui 4.833. Aí a gente tem que olhar na literatura, não é minha ideia explorar isso aqui agora, dizer, é bom, não é, não dá para saber agora, tá? É isso por enquanto, Luiz. Então você viu, daquela planilha Excel, daquelas interações, daquelas perguntas, isso aqui é uma pergunta só, viu? Isso aqui é uma pergunta, daquela se comprou ou se vendeu, é uma pergunta só. A gente pode fazer 4? Pode, mas tem que analisar separadamente, né? De forma separada tem que fazer essa análise aqui. Muito bem. Acho que tinha mais alguma coisa para mostrar, além do... acho que era só isso por enquanto. E aí, que tal? Agora eu vou pro... Quem sabe faz ao vivo. Vou torcer para que dê certo aqui. O interessante aqui é que a própria ferramenta ela coloca esse desenho, né, essa visualização, de uma forma mais adequada para que a gente consiga enxergar isso. Né? Então, imagine que se a gente fosse tentar fazer isso sem uma ferramenta, a gente não teria, né, condições de colocar quais são os pontos que estão realmente no centro, quais são os pontos que estão mais afastados, o que geraria um desenho ruim de ser visualizado, né? E talvez uma outra versão, a gente tem que partir para uma nova versão, e é sempre complexo você, né, perder, né, algum tempo precioso fazendo novas versões de alguma coisa. Então, entende-se que a ferramenta ela já faz essa visualização e a distribuição dos nós, né, está posicionado ali fisicamente de acordo com uma melhor visualização das informações. Então, como você falou antes, cada coisa que nós estamos vendo aqui tem um objetivo de estar dessa forma, né? Então, o ponto onde ela está não é um ponto aleatoriamente, né? Ele está num ponto que tem uma representação em relação à importância dele nessa rede. E é isso que a gente tem que entender o poder da ferramenta, né? Não é simplesmente uma coisa que foi jogada no espaço, mas ele tem um sentido, um objetivo, porque ele foi colocado dessa maneira. Muito bom, verdade. Eu acabei mexendo enquanto você estava falando aí, só para mostrar que é possível fazer uma modificação, mas não é o certo, né? Você sabe, não é que não é o certo. Não é o ideal, né? Você já mexer numa coisa que a própria ferramenta já calculou, onde que cada um... Dá uma olhada aqui, ó. Esse MFA não está conectado com essa APA.
que parecem próximos aqui, né? Uhum. Então, ó, a 09 com a 03 aqui, né? Ou o 09 com o 03. Eu estou falando feminino porque a maioria dos microempreendedores aqui eram femininos. Então, enfim, veio na minha cabeça, eu tenho que falar A, mas pode ser O, tá? Mas enfim, aqui uma coisa importante, assim, né? A gente, quando começa um projeto no GEF, ele começa dessa maneira, em branco, e uma outra coisa que, que é possível, eu vou fechar o GEF e vou abrir de novo, só para você enxergar. Deixa eu tirar esse slide aqui. Olha só, eu vou abrir o GEF novamente e vou mostrar aqui uma coisa interessante. Ele traz como base um modelo do filme Os Miseráveis. Então, deixa eu ver se eu consigo trazer as duas telas. Sim, olha só. Acho que você consegue ver aí, ó. Tem um modelo aqui, ó. Les Miserables, né? São três modelos que já vêm prontos aqui no próprio GEF. Então, se eu clicar aqui em Les Miserables, ele vai trazer o modelo o modelo que foi desenhado usando o filme, né? Análise de filme, por exemplo. Aqui é uma coisa importante, na hora que você está importando os dados, ele já traz algumas informações, tipo quantos nós, ou seja, quantos atores sociais nós temos, quantas conexões, né, quantas arestas nós temos, o gráfico é dinâmico, não é? Os atributos, como é que está isso tudo? Então, e aí a gente tem uma coisa que é importante, que eu não vou falar aqui como conceitualmente, mas é importante depois a gente explorar. Tem que entender, na hora de comprar, na hora de ler aquela planilha que eu te mostrei do Excel, Luiz, você viu, eu falava assim, Carol, compra de Aline, por exemplo. Então é dirigido, a seta é dirigida. Como pode ser não dirigida, como pode ser também misturado, tá? Pode ser as duas coisas. Olha só, ele já trouxe, no exemplo, as conexões, e aí ele trouxe com alguns atributos aqui, alguns tamanhos de bolinhas, você está vendo? E tamanho de setas. Eu posso mexer nisso aqui depois, posso diminuir o tamanho da seta, posso mudar a cor de cada parâmetro das setas aqui e tal. E aí tem aqui várias ferramentas no canto esquerdo que a gente pode mexer. Acho que vale assistir tutoriais que são disponíveis para ir alterando aqui. Tem como você mudar aqui em aparência, aí você pode mudar aqui entre... O que eu quero mexer? Eu quero mexer nos nós ou nas arestas? Quero mexer nos nós, quero mexer no tamanho da fonte, quero mexer na cor, o que eu quero mexer? E aí eu posso vir aqui e até alterar uma... Ó, aqui ele está mostrando as cores de cada bolinha, então eu posso alterar aqui a cor de uma bolinha e tal, e posso mudar olha, o tamanho das bolas, é o tamanho normal. Como é que eu faço uma mudança aqui de acordo com o poder de cada um? Então eu posso medir aqui, fazer as medidas, né? Ampliar o tamanho, enfim, como eu falei, aí eu teria que ter outra live só para isso, tá? Mas enfim, é isso que eu queria mostrar, assim como a importância da ferramenta. Agora eu vou mostrar como funciona. Antes ainda, tem aqui um laboratório de dados, é onde a gente importa os dados. Então, não sei se você está vendo aí, Luiz. Deixa eu só... acho que você vai conseguir ver aí. Mas, ó, aqui, a etiqueta de uma pessoa, aí aqui tem uma informação que é a parte da classe de modularidade dessa pessoa. Não sei se você vai conseguir ver aqui em cima, tem aqui aí embaixo, ó. Eu posso adicionar colunas de informação, eu posso excluir colunas, eu posso preencher com mais informação, se necessário. Então, e aqui é a parte da visualização, a parte visual aqui, que eu estava usando em visão geral,
essa análise aqui, tá? Muito bom. Deixa eu fechar, então. Agora, eu vou fazer a brincadeirinha aqui. Que eu tenho, ele tem uma API, o Gephi tem uma API que a gente possa usar o Twitter Stream Reporter. A Daniela Garzaro, que está aqui, ela me falou essa semana que ela conseguiu a API de conexão para o Facebook. Isso é um outro teste que a gente pode fazer. A gente pode até deixar um convite para a Daniela aqui, se depois ela conseguir evoluir na ferramenta, usando a ferramenta e tal, talvez a gente possa usar a API que ela tem para fazer uma conexão com o Facebook. É uma coisa a ser testada, porque desde o ano passado, depois daquela história do Cambridge Analytica, Luiz, foi cortado a interação de ferramentas como essa nas redes do Facebook. Então, talvez a gente sofra com a conexão. Aqui, para você entender, Luiz, existe esse Twitter Streamer Importer, e aí não sei se você está vendo, Credential, tem alguns detalhes aqui das minhas chaves de conexão. Eles pediram, eu escrevi para eles no appstwitter.com, pedi essas chaves de conexão. Em cima dessas chaves que eles me autorizaram, eu consegui, então, fazer essa conexão com o Twitter. Eu tenho que agradecer aqui ao Marcos Dornelles, que eu te falei no início, que foi o Marcos que conseguiu primeiro isso aqui, o Marcos que me ajudou, então foi até mais rápido, que eu já tinha uma pessoa que já tinha se batido um dia. E o Marcos quem me inspirou a fazer isso aqui mais vezes. Mas então eu tenho aqui uma chave de conexão com o Twitter. Beleza. Da ferramenta com o Twitter. Muito bem. Aí aqui eu posso fazer uma pesquisa, salvar algumas pesquisas e tal. Como eu estava falando com você há pouco, Luiz, eu vou usar hoje aqui um termo que está muito no Twitter. Aliás, deixa eu puxar aqui o Twitter para você ver, né? Se você olhar aqui do lado direito, né? Um dos assuntos mais comentados é o da Pantera Negra, né, do Chadwick Boseman, que faleceu ontem à noite. Ele já sofria com câncer e tal, né? E aí a gente pode acompanhar, né, para ver como é que está a interação, para ver como é que está aquela coisa do poder dos laços que a gente viu há pouco, Luiz, na parte teórica. E a Dani já está concordando aí. O Zanarini já está aqui, ó. Sempre muito bom. Ferramentas indispensáveis para melhor análise. Legal. E a Daniela está aí, ó. Combinado. Assim que eu conseguir usar a API do Facebook, faremos o vídeo. E Dani, podemos fazer juntos o teste, tá bom? É só a gente marcar um dia, um horário, a gente tenta fazer juntos aí, tá bom? Mas vamos lá. Então, eu estava falando que um dos assuntos, né, um dos tweets mais tratados hoje é o do Bosman, que Pantera Negra, hoje até o Hamilton, não sei se você viu, Luiz, a homenagem que o Hamilton fez pro ator, muito legal. Deve estar até aqui, Sim. né? Deve estar até aqui. Deve estar por aqui, inclusive. Enfim. Então, uma pena, né? Uma pena a gente ter, assim, a perda de uma pessoa muito nova e parecia ser tinha um talento muito bom, né? Mas vamos lá. Verdade. Então eu vou conectar aqui o Gephi. A versão que eu estou usando é 0.9.2 e vou conectar no Twitter. Vou conectar nos termos. Eu já deixei meio copiados aqui. Aqui, ó. Charles Bosman, eu acho que vocês não estão vendo, tá pequenininho, mas já eu amplio para vocês. Pantera Negra e Black Panther. Eu estou copiando palavras, mas eu poderia colocar hashtags. Aqui eu consigo tratar, ó. Eu estou usando palavras, poderia caçar usuários, poderia caçar localizações, poderia até fazer filtro de
por linguagem, inclusive. Uma vez alguém me perguntou isso e eu respondi que sim. Né? Uma outra coisa também que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou fazendo toda a pesquisa na rede do Twitter, né? Full Twitter, tá vendo? Eu poderia só caçar por usuário, só por hashtag, só por emoji e assim vai. Muito bem. Ih, tá pedindo para eu iniciar um novo projeto. Então deixa eu fazer de novo aqui, gente. Connect, tá aqui. Conectei. Ó, já tá chovendo aqui, Luiz. Você tá vendo aí? Sim. Eu tô tentando posicionar porque isso aqui é um mundo muito difícil de calcular aqui, mas vamos lá. Ó, agora eu vou tentar me aproximar dessa nuvenzinha, tá bom? Se você não estiver enxergando bem, você me fala, viu, Luiz? Não, tá tranquilo. Tá? Às vezes para me acertar aqui nas teclas, ó. Agora eu vou me aproximar. Cara, você tá vendo o tamanho das bolinhas, mas você tá vendo o tanto de tracinho que tem ali atrás, ó, um conectando com o outro? Ele tá se formando. Esse é o tweet, esses são baseados nas 3 palavras. Eu poderia ter usado só uma palavra só para a gente ver a sensação com uma palavra só. Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui em distribuição. Existem várias distribuições da rede, tá? Algumas funcionam nesse modelo, outras não funcionam. Então eu não tenho aqui todo conhecimento pleno de todas, por que funciona, por que não funciona. Vou ficar devendo isso para uma próxima. Mas eu vou usar aqui, por exemplo, o Force Atlas e vou mandar executar isso aqui. Ele vai tentar redistribuir essa rede. Olha lá. Está trabalhando. E vai trabalhar. E uma vai conectando com a outra. Daniela, você já tinha visto isso? Talvez, né? Eu acho que sim. Olha aqui, Luiz, ó. Esse cara aqui é o central desse grupo aqui, ó. Não sei se você tá vendo aí, meu. Eu tô deixando ele trabalhar. E se eu deixar ele trabalhar, ele vai trabalhar. Vixe. Eu ia deixar rodando aqui. Isso é dinâmico também, né? Isso tá dinâmico. Então ele não para, né? A gente vai tendo essas mudanças. Não é que ele está trabalhando e por isso está mudando, é porque ele pode ser que já tenha trabalhado, mas conforme as coisas estão acontecendo, ele vai se reposicionando, ele vai fazendo isso o tempo todo. Perfeito. E como ele está dinâmico, se sai um post lá no Twitter, e a gente pode pegar um pontozinho desse aqui e identificar quem é o cara, que post ele pôs lá. Então a gente tem que fazer essa análise, né? Óbvio. E ó, esses caras estão se conectando porque, ó, estão próximos, porque são pessoas que praticamente estão falando com o mesmo tweet, entendeu? Então eles trabalharam no mesmo tweet, por exemplo, o tweet do Hamilton, do Hamilton, eu falo do Hamilton, mas é brincadeira. O tweet do Hamilton, né? O que deve ter gerado um mundinho desse aqui, só o do Hamilton e gente conectado falando só do Hamilton, por exemplo, é coisa de louco, né? E aí tô tentando ver se eu acho esse central aqui vermelho. Eu teria que dar uma parada aqui, mas eu gosto de deixar ele rodando, sabe? Mas enfim, se eu dou uma parada aqui agora, ó, eu parei. Olha o tanto de traço que tem lá, tá vendo? De conexões de pessoas. Aí eu vou mostrar para você aqui, ó, o laboratório de dados. Ixi, não veio. Por que não veio? Ah, já sei. Aqui, voltou. Laboratório de dados, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Consegui. Esse é o nome do cara na rede, por exemplo. Nick MSMC 1965. Tá pequenininho, eu sei disso, eu vou tentar aumentar. Ó, Standing the Gap Forever. Tá vendo? O hashtag aqui, ó. Chadwick Boseman spend time with young cancer patients. Aí pega isso aqui, pega essa linha, pega esse post, vê quem postou
E aí tem mais um monte de campo que a gente teria que estar olhando aqui, ó. Dá para ver, inclusive, a linguagem, ó, tá vendo? Inglês, francês, espanhol, tá vendo? Sabe aquela coisa da... Não vou falar o nome da deputada, mas você sabe do que eu vou falar. Sabe daquele caso que aconteceu na semana passada, de uma menina que apareceu, que estava grávida, que já estava sendo abusada pelo tio e tudo mais? Então, uma pessoa postou uma coisa horrível na internet, no Twitter, né? E todos os demais, contra e a favor, eu gravei aquilo, tá no meu YouTube particular, não aqui no Inteligência Competitiva de Mercado, tá no meu particular, Aguinaldo Antônio Santos. Tá gravado lá. E em alguns casos dá para você identificar quando é robô. Então você vai até lá, você olha o post do cara, você vê o endereço do cara aqui, né? Então você vai lá, _funny1. Muito bem. Aí você vai no Twitter. Eu não sei se eu vou conseguir colocar o Twitter aqui lado a lado para a gente analisar. Eu esqueci onde que eu tô com o Twitter aqui. Não é esse. Acho que é esse. Muito bom. Então eu vou aqui, né? _funny1. Acho que é esse, eu não lembro. Então eu consigo chegar até aquele post. Eu me perdi aqui, Luiz. Até aquele cara. E ver o que foi que ele postou sobre o assunto. Aí eu comecei a identificar os perfis que são robôs. Não dá pra gente... Dá pra gente filtrar. Talvez exportar para o Excel para trabalhar mais detalhadamente. E aí a gente consegue alcançar _funny com A, escrevi com U. Funny1. Vamos ver. E a ideia, ó, a gente, essa aqui, vamos ver o que foi que ela postou dele. Aí eu vou ter que dar uma olhada aqui, a gente tem que dar uma caçada aqui. Foi esse aqui que ela postou. Tá vendo? Quantos curtiram? 144 mil pessoas. Quantos retweetaram esse post aqui? Ela pegou do Chadwick Boseman, né? Quer dizer, nem foi ela que postou. Ela retweetou, inclusive, sim, né? Então você vê que ela retweetou. Então eu teria que dar uma olhada aqui se está na retweet, aqui na coluna retweet. E é isso que a gente precisa fazer, explorar mais isso aqui, sabe? Ir adiante nessas conexões aqui, ó. Olha como tá, Luiz. Ó. Muito interessante. E isso, como você falou, dinâmico, né? O que achou? O que acharam, gente? Vocês que estão assistindo aí, o que acharam dessa visualização? Então, pensarem em uma análise eu fiz uma vez da Nike. Eu falo porque já está gravado mesmo. Ela não me paga, mas eu falo dela. A Nike. Fiz a Nike. E tinha um tweet da Nike que tava pegando fogo no Twitter. Aí eu, Nike. E comecei a gravar e comecei a analisar. Eu mostrei só um formato aqui, né? Mas eu poderia mostrar outros aqui. Por exemplo, eu acho que esse aqui ele não vai conseguir. Talvez, em alguns casos, ele exige muito processamento do computador. Então eu não vou clicar para não arriscar. Mas eu poderia tentar no Force Atlas aqui e executar. E enfim, esse outro aqui é bom para redes pequenas. Esse Futterman Haygold. Desculpe, Dani, eu também não sei pronunciar direito esses nomes aqui. Mas enfim. Tinha uma vez uma pessoa perguntou mapa de países, né? É possível você fazer uma análise de mapas de países. De novo, eu não vou clicar porque eu sei que vai travar agora. Então eu prefiro fazer sem o streaming. Mas fica aqui o convite e a vontade de fazer.
Mas, enfim, o que eu ia falar, né, que é possível você rever essas análises, tentar chegar mais perto desses pontinhos aqui, né? Ó, tem aqui um grupinho só de 4, né? E esse aqui é o principal. Inclusive, tem umas setas aqui que eu teria que aumentar a visibilidade dessas setas. Aí pode ser que eu pulua. Olha o que eu falei de bairros lá. Lembra que eu falei de bairros na análise, ô Luiz? Uhum. Na verdade, periferia, né? Uhum. Olha só. Esse grupo só existe por causa desse grupo aqui. De repente, esse grupinho aqui passa a ser importante depois na conexão com o outro. Então, esses caras aqui, esses 4, eles retweetam um para o outro. Eu mandando para você e você mandando para o Hilton e mandando para o Zanarina e mandando para a Daniela, por exemplo. Então, é um grupinho assim. E é lógico, ó, tá vendo as setinhas, ó, de um que influencia o outro, um que posta para o outro, e assim vai. Aqui é um grupinho maior, e aí você vai ver que tem uns grupos muito grandes, e é o que eu te falei, né, do periferia versus central. Então você tá vendo que nesse mundo aqui, ó, o central tá bem aqui, ó, tá bem aqui nesse meio aqui, ó, nessa área quadrada aqui, que é o post mesmo. E aí, o que acharam? Isso é muito interessante, isso dá vontade de ficar olhando isso o tempo todo, né? Vontade de colocar outros temas, outros assuntos ou hashtags e continuar acompanhando isso. Principalmente quando, como você comentou, né, quando são assuntos polêmicos, em que você pode observar também a opinião das pessoas, né? Por um lado, vou dizer, que concordam ou que não concordam, e você consegue enxergar essa polarização também com uma análise dessas, né? Então, dá vontade de fazer um monte de coisas. E dá vontade também, acho que a Daniela vai concordar, né, de fazer isso com outras redes, né? Exatamente. Não só com o Twitter, né? Eu acho que a gente acaba sendo usuário, né, de várias redes por aí, e a gente sabe que por causa daquele problema da Cambridge Analytica, muita gente fechou as portas, né, para esse tipo de análise, mas a gente tem que olhar que existe todo um lado positivo para se utilizar essas informações, e não só o lado da política ou da influência voltada aí para uma eleição ou para a opinião pública, mas existe muita coisa interessante. Até mesmo agora, nesse momento de pandemia, você saber a relação das pessoas, né, como que elas se relacionam, se você colocar ali em atualização, por exemplo, um tweet do tipo que indique de alguma maneira que a pessoa foi infectada, né, que ela se testou positivo, né, e você tá pegando os tweets de quem ela está dizendo, avisando as pessoas, olha, eu testei positivo, né, então vou ter que ficar recluso e não vou poder sair esses dias, tal. Se você começa a ver isso, você tem uma outra visão das pessoas que estão infectadas, que é diferente de outras que você tenha por aí. Aí você sabe onde as pessoas estão, com quem elas se relacionam, é até uma maneira de possivelmente você rastrear os contatos dessas pessoas e saber com quem ela esteve, não saber pela ferramenta com quem ela esteve, mas com quem provavelmente ela esteve, e você usa isso para um monitoramento de contágio, e pode ser bastante útil para a saúde pública isso. Então dá para imaginar 1001 atuações aí, usos, né, para esse tipo de ferramenta. E uma coisa interessante, que disso tudo é gratuito. A ferramenta é gratuita. Então você pode usar sem precisar pagar as licenças. Acredito que tenha versões pagas, né, mais completas, e como sempre a gente encontra, né, versões premium, mas tudo isso que você mostrou é parte gratuita da ferramenta. Exatamente. E a única coisa necessária foi você conseguir essas chaves que, de certa forma, autorizam você a acessar as informações do Twitter, né? Eu já vi no passado uma aplicação que o pessoal fazia para saber, por exemplo, na verdade, assim, era um trabalho de conclusão de curso, né, e eles tinham desenvolvido uma ferramenta baseada nessa mesma API do Twitter para criar mapas de calor. Então, por exemplo, para uma empresa que faz transporte público,
né? Transporte público privado, né? Dessas que a gente tem por aí, que a gente utiliza no dia a dia, você tem ali identifica pelas postagens no Twitter ou em outra rede social, aonde tem uma concentração de pessoas. Então, a saída de um evento, a saída de um show, alguma coisa assim, isso cria um mapa de calor que orienta os motoristas a irem para aquela região. Então, tudo isso baseado no Twitter. Quer dizer, a pessoa está lá, mas ela não está levantando a mão dizendo, olha, estou aqui. Mas à medida que ela entra numa rede social e posta alguma coisa, ela faz o check-in dela inconscientemente. E aí, por conta disso, você consegue capturar essa informação e saber onde as pessoas estão, né? E, de novo, usando isso para monitoramento de isolamento social, você consegue saber se tem uma aglomeração numa praia, se tem uma aglomeração numa festa, se tem uma aglomeração num show, você consegue saber isso. Não precisa ter uma denúncia de alguém dizendo, olha, está acontecendo aqui perto da minha casa uma festa. Dá para você pegar essa informação olhando esse tipo de coisa. Né? Você coloca lá um tipo de alerta, né, para dizer, olha, se houver uma concentração das pessoas que estão tweetando, que estiverem próximas, como você mostrou ali, a questão de regiões e tudo mais, você consegue saber essas informações. Pela localização das pessoas, você consegue saber. Então, uma ferramenta poderosíssima. É isso que a gente viu aqui, é o gostinho, né? É o aperitivo que dá margem a 1000 outras formas de análise, né? Achei muito legal, um potencial muito grande de utilização. E aí fica o nosso desafio de tentar usar essa ferramenta numa aplicação como você falou. Você falou de transporte, eu não sei se eu já te falei, mas eu gosto muito de estudar sobre transporte, especificamente transporte coletivo. E eu tenho o interesse de usar uma aplicação dessa ferramenta numa região de alta concentração de população, por exemplo, Jardim Ângela. E o número de... Isso a gente sabe, isso é número, a gente sabe que tem, mas eu quero mostrar na ferramenta. Quantos ônibus partem por hora, por minuto, isso a gente sabe que tem, eu atuo no sistema, sei, mas eu quero mostrar isso em termos de concentração de pessoas, para onde elas vão e para onde os ônibus levam, para depois mostrar, né, os dois cruzamentos aqui. Eu tenho interesse em mostrar uma análise como essa. Existe a pesquisa origem-destino, e a ideia é usar a aplicação da pesquisa origem e destino numa ferramenta como essa, e aí eu vou ver que a pergunta é, para onde você vai? Só essa pergunta. E só essa pergunta já faz essa análise, já dá para sair essa análise toda. Uhum. Né? Então já é uma boa aplicação. Como eu digo, quando a gente fala sobre pesquisa, né, quando eu falo para os alunos, né, de como a gente deve montar pesquisas, mesmo que a gente tenha interesse só nessa resposta, para onde você vai, não custa nada a gente perguntar de onde você vem, qual é a sua idade, qual é seu gênero, por que você está indo para aquele lugar, né, se há trabalho, há estudo, passeio, enfim, você pode fazer ali mais 5 ou 6 perguntas que vai enriquecer muito o seu... Isso já está na pergunta, Luiz, isso já está na pesquisa. E aí a pergunta que eu vou usar é essa do qual é o seu destino, que tem lá, entendeu? Uhum. Aí a ideia é mostrar essa aplicação aqui. Então, os atributos, como você falou, já existem. Então, eu coloco aqui na planilha de arestas e nós e arestas, eu tenho uma parte específica dos atributos daquele nó, por exemplo, né? Uhum. Então, é muito interessante. Claro, eu comecei mostrando aqui uma aplicação das mais simples, né, que é aquela do quem é o influencer da sua sala? Se você fizer uma pergunta dessa numa sala de 20, 30, como você tem vários alunos nas unidades, nas instituições que você passa, você vai ver que a gente consegue fazer uma aplicação dessa, ver que o cara central muitas vezes bate com aquele que tem muito contato com os outros. E aí o detalhe, quem é o cara que está do lado? Pode ser um cara opositor àquele, como pode ser um cara muito ligado a ele. Então você acaba
fazendo essa análise, que aí sai bem bacana na análise de redes sociais. Dani, eu sei que você tem acesso a esse material que eu já te forneci, mas eu estou fornecendo aqui, ô Luiz, para outras pessoas, o Hahnemann, que eu já falei, o Granovetter, o Hahnemann, eu vou colocar de volta aqui o link aqui do material do Hahnemann, que está em inglês, mas aí pelo navegador você consegue traduzir. Eu tenho uma apostila fácil, só estou procurando aqui, do Goulart, de 2014, sobre mídias sociais. Eu vou mostrar aqui porque eu sei que vocês podem procurar pelas redes sociais aí, ó. Então esse material aqui, ó, mídias sociais do Elias Goulart. E aí tem aqui, ó, em mídias sociais uma apostila que foi feita inclusive por colegas da Universidade de São Caetano do Sul. Tem um capítulo aqui só do meu professor lá de análise de redes sociais, o Milton Carlos Farina. Né? Então tem aqui, ó, análise de redes sociais, ó, página 127, Milton Carlos Farina. Uma outra análise que tem aqui é do professor Edson Cubo, que também é um professor do programa do mestrado e doutorado. Tem uma parte aqui do professor Arquimedes, que é o uso de mídias sociais em saúde. Né? Então você pode ver as aplicações aqui, né, que tem nesse material. E do professor Milton Farina, ele fala sobre essas análises, sobre tudo isso que eu comentei aqui. Tem uma série de artigos, o professor Milton Carlos Farina tem uma série de artigos publicados sobre, e é como eu te falei, tem um no Prelo aí. Vamos ver se passa nos próximos meses aí, se ele é aprovado. Vamos ver. Legal. Mas é muito bacana, né? Muito interessante mesmo. E aquilo que eu disse antes, né? É acessível, né? Está aí acessível para todo mundo, né? Bom, eu não vou te fazer essa pergunta, porque senão você vai querer testar de novo. Mas quer testar de novo? Quer testar de novo, Dani? Quer algum termo aí, Dani? Quer algum termo aí, Zanarini? Eu ficaria aqui, cara. A gente já tá 1h07 falando sobre isso, tá vendo? Para quem entrou depois, assistam nesse mesmo link. Eu falo um pouco da parte teórica do que é análise de redes sociais e depois falo um pouco dessa linguagem que a gente está falando aqui, né, de nós e arestas, do degree, que é a parte da centralidade, out degree, in degree. Então eu explico aí um pouco e vocês vão gostar muito dessa parte aí que eu comentei bem no início aí, certo? Tem uma curiosidade aí, essa chave que você obteve do Twitter, ela tem um prazo de validade? Eu acho que é 6 meses, mas eu confesso que eu vou falar às escuras. Sabe como a gente pode saber? Aqui, ó, no Twitter Streaming Importer, eu tenho aqui credentials, ó, apps.twitter.com. Vamos lá. Eu tenho que entrar com minha conta, né? Qual foi a conta que eu entrei? Nem lembro se tá certo, viu? Você tá vendo minha senha? Não, 6 estrelinhas. Bolinha. Bolinha só. Então, é assim, minha senha é essa, ó, tá vendo? Eu não né? lembro. Aí. Tô na parte developer, tá vendo? E aí eu tenho aqui meu app e tal, Gephi e tal. Aí, Dani, você também tinha curiosidade de saber disso aqui, né? Então já a pergunta do Luiz é interessante. Vou saber, ó. Então, por aqui eu tenho esse apps que eu dei o nome de Gef01. Vou colocar. Eu esqueci de mostrar uma coisa aqui antes de clicar. Create an app, tá vendo? Eu venho aqui e coloco o nome do app, coloco detalhes de onde vai ser
a pesquisa dos termos da URL e tal, eu preencho tudo isso aqui. E recebo o app, o registro e tal, tá vendo? Uhum. Quais são os produtos que eu consigo, tá vendo? Então, enfim. Agora vamos lá. Tanto assunto, vão ficar aqui 3 semanas. Aí, Luiz, fica arrumando pretexto aí para ficar aqui, tá vendo? Bom, mas enfim, eu arrumei aqui o Gef Test, tá vendo? Coloquei uns nomes aqui só para passar lá. Falando, analisando streaming no importador do Gef. Nós queremos analisar análise de redes sociais, enfim. Escrevi qualquer coisa e perguntei para eles se tudo bem. Aí eles me passaram a chave, me passaram o login e a senha da chave. Tá aqui, ó. Só que aqui eu tô vendo, não tem nada de datas aqui, tá vendo? Verdade. A última início, tá vendo? Last generated. 16 de junho foi quando eu pedi a chave. Quer dizer, faz pouco tempo mesmo que eu pedi, que eu tô aprendendo. E permissões. E até agora não me negaram nada. Eu sei que tem gente que faz umas coisas mais absurdas aí. Aí o Twitter vai lá e trava a conta, mas não é o meu caso, né? Eu estou usando realmente só para estudos e para tentar ver se estou explorando bem e tal. E de novo, como eu falei, isso aqui foi com a ajuda do Marcos Dornelles, que é o amigo do mestrado e do doutorado lá da USCS. Eu perguntei isso porque quando a gente tem acesso a uma tecnologia dessas, né, a gente vai desenvolvendo várias análises e mesmo para quem está com esse assunto, né, dentro de uma pesquisa de estrito senso, você leva bastante tempo desenvolvendo a pesquisa. Então, não seria legal se daqui a um mês, por exemplo, eles cortassem o acesso e você ficasse sem poder dar continuidade, né? E, por outro lado, assim, notei também que não foi necessário você dar grandes explicações, né, para ter acesso a isso, que é legal também, do seu ponto de vista de acessibilidade. Então, as pessoas, creio que não tenham dificuldades também se elas fizerem esse pedido de chaves para fazer a utilização disso como uma ferramenta de estudo aí de desenvolvimento. Olha, tem aqui, ó, Product Docs, tá vendo? Então, aqui deve ter em algum lugar, pode ser que estejam explicando. Tem uma parte de comunidade também para a gente poder compartilhar informações. E aí aqui ele mostra um relatório dos últimos 30 dias. Quer dizer, eu não tinha nem usado, inclusive. Não, eu tinha usado semana passada. Talvez eu esteja precisando limpar aqui o mês corrente. Os últimos 30 dias. Tá zerado. As últimas 24 horas. Tá zerado. Oh, mas eu fiz teste ontem. Nem entendi por que ele tá mostrando. Não tá mostrando nada. Né? Sendo que eu fiz os últimos dias, nos últimos momentos. Eu fiz alguns testes. Talvez porque seja. Não sei. Tem que analisar melhor aí a conta e é isso. Então, é isso. Beleza? Muito bacana, gostei muito de ver. Que bom. Bom, pessoal, vocês aí que estão pelo YouTube aí, se curtiram aí, dê uma curtida no vídeo aí, beleza? Como os influencers fazem, né? Ó, dá um like aí embaixo aí, ó. Dá um like aí, ó. Dá um joinha aí, ó. Beleza? E é isso. Luiz, estou aqui à sua disposição. Hoje você só é comentarista. Isso, mas gostei muito. Parabéns aí pela apresentação, gostei muito de conhecer. E, como eu te falei, né, dá vontade de fazer mais muita coisa com ela. Então, bacana, um tema de estudo excelente aí. Prepara uma apresentação do ECA para a gente, Luiz. Opa, podemos fazer também uma apresentação mais passo a passo aí da ferramenta, né? Também uma excelente ferramenta de análise. Vou pensar em fazer sim, a gente marca. Beleza. E eu também estou pensando em outras ferramentas, então eu vou fazer assim, né? Durante a semana eu vou fazer as lives voltadas para
negócios, e vou deixar as lives dos finais de semana só para ferramentas, para as ferramentas de inteligência de mercado. Em breve, quarta-feira que vem, vamos fazer uma live com o professor Miguel Noronha Feio. Eu e o Alfredo Passos, ele é muito amigo do professor Alfredo, professor da ESPM, manja muito da parte de vendas. Na outra semana, a gente vai fazer uma live no Dia do Administrador. Depois, a gente tem uma sequência aí com 3 pessoas, uma pessoa de Portugal, não me lembro o nome dela agora, me perdoe. Nós vamos fazer nesse canal, inclusive, uma pessoa de inteligência e que mora em Portugal. Aí tem a questão do fuso horário, a gente vai ver ainda como fazer. E tem, em breve, aí uma pessoa que conhece muito de Power BI também. A gente vai fazer aqui o Power BI. Não é no próximo, não vou fazer no próximo final de semana, porque tem um feriadão aí, né? E se tiver esse calor de hoje, acho que a gente vai ter que trocar a live pela cerveja, viu, Luiz? Mas na outra semana eu pretendo trazer o Benito, para o Benito mostrar para a gente algumas funcionalidades de dicas e truques do Excel e do Word, com ferramentas voltadas para a inteligência de mercado também. Beleza? Muito bom. Acho que podia já deixar marcado na agenda de todo mundo já esse mesmo horário, para que não perdesse nenhuma das lives que vão acontecer por aí, né? Deixar já reservado nas agendas de todos, para que todo sábado aí a gente tivesse esse horário disponível aí. Muito bom, maravilha então. Valeu, gente, então. Obrigado por hoje. O Zanarino já tá adiantando aí, parabéns aos administradores. Então, depois o feriado, mas vamos lá. Obrigado. Parabéns antecipado. Parabéns antecipado. Obrigado pela participação de vocês dois, Daniela e Antônio, e a todos que assistirão depois. Espero que gostem desse vídeo. Luiz, mais uma vez, obrigado, hein? Imagina, obrigado a você. Foi um prazer, uma honra dividir aí com você essa live e conhecer mais uma ferramenta interessantíssima. Valeu, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Luiz, fica por aí, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.